Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e no conteúdo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aprendizados que a gente pode ter quando faz a leitura, quando estuda o livro do Mark Kagan, o famoso Inspired, né? Se você ainda não viu, ele tá na Amazon, vou deixar o link aqui, não estou ganhando nada, não é publi nem nada, mas é um livro assim que ele, junto com outros, me ajudou muito no processo quando eu comecei a jornada para produtos e pensando muito numa jornada de agilidade também, tá? Então, o Inspired, o título dele para vocês procurarem, né? É o Inspired How to Create Tech Products Customers Love. Então, basicamente, é como eu vou entregar produtos que meus clientes vão amar, tá bom? E aí, um ponto interessante aqui, o primeiro. Quando eu li esse livro, eu já li esse livro 2 vezes. Ele já tem um tempo e depois eu fui relendo as marcações. Depois eu faço um livro falando como eu faço o estudo de tópicos de livro, tá? Mas um dos primeiros temas ali foi entender que o livro ele trata muito sobre a questão do gerenciamento de produto. Ele fala da importância de nós, pessoas de produto, que estamos lidando com o produto. Ele foca muito em tech products, mas podemos trazer isso para produtos no geral, tá? O quanto a gente precisa trazer o cliente para o centro. E é uma mentalidade, né? É uma forma de pensar que tudo que a gente vai fazer, o cliente ele tem que estar ali. Isso está sendo válido para o cliente? Meu cliente vai ver valor nessa entrega? Eu estou mexendo no número? E assim por diante. Então, um primeiro aprendizado que o livro traz é: entendemos que o produto ele tem que ser pensado e entregue para um público que vai consumir, que é o seu cliente. Então, tudo que você for fazer dentro daquele produto tem que ter o pensamento, tem que ter a jornada o mais próximo da realidade daquele cliente, tá bom? Daquele potencial usuário. Porque aí eu estou entregando algo que o usuário necessita. Nós não somos uma Apple aqui, não somos lá o Steve Jobs que falou, eles não sabem que precisam disso. Não, estamos falando aqui dos meros mortais, tá? Um segundo aprendizado que eu trouxe desse livro é a parte de entender os clientes. Então, o fundamento de saber fazer o gerenciamento de produto, e ali a gente tem que saber minimamente como lidar com a jornada do produto, saber minimamente que tudo que a gente for fazer tem que trazer o usuário para o centro. O segundo é entender o perfil do cliente. Então, aí o Marty, ele fala muito da importância da pesquisa de mercado. Tem 2 autores, assim, que para mim são sensacionais e batem muito na tecla que eu acredito que é em relação a entender o perfil do usuário. O primeiro é o Mark Kagan e o segundo é a Teresa Torres. Se você não conhece a Teresa Torres, joga no Google, tá? A Teresa Torres, ela fala muito sobre essa questão da gente ter o discovery contínuo, né? Ter ali, assim, eu tenho que estar próximo do meu usuário. Então, o Marty, ele também traz isso dentro do livro dele. Ele fala muito da importância da pesquisa de mercado, o quanto ela vai nos ajudar a entender a necessidade do meu cliente para que a gente consiga, como pessoa de produto, pensar na esteira, pensar que eu vou desenvolver o que é necessário agora para o meu usuário e que nunca eu vou ter o produto perfeito, porque o produto é vivo. O usuário, ele é vivo, o mercado muda, o perfil do usuário muda, os desejos e as necessidades do usuário mudam. Então, quando a gente começa a perceber que eu preciso entender o meu cliente, eu só vou entender o meu cliente se eu for a campo, se eu trouxer para dentro da área de produto o que ele necessita, cara, isso vai facilitar muito a vida da pessoa de produto, principalmente. E aí você começa a evangelizar a área de negócios, os stakeholders, para que eles entendam também que às vezes eles pedem uma funcionalidade, só que quando você entende qual é o perfil do teu usuário, você fala, cara, essa funcionalidade não é agora. O meu usuário ele não está precisando disso, ele precisa de uma outra coisa mais importante. E aí você começa a ter argumentos com base em dados para negociar. E aí eu puxo um terceiro tema bem recorrente no livro, é a questão do desenvolvimento ágil. Então a gente fala da agilidade, né? Mas quando tem um produto tech aqui, um produto digital, é super importante a gente pensar como eu consigo juntar a agilidade ao desenvolvimento de produto. Pessoas de produto e agilistas ou time de agilidade, eles não são apartados, eles precisam estar de mãos dadas ali, tá? Porque a gente sabe dos conceitos de agilidade, independente do framework, que nos ajudam com a flexibilidade, com a adaptabilidade, com a transparência do que está sendo feito, nos ajudam a validar as hipóteses e a capacidade da gente responder rapidamente
as mudanças do mercado. Então, pessoas de produto, não se isolem no silo de vocês, deixando, tá, o time de agilidade, ou vice-versa. A gente precisa pegar o que o time de agilidade tem melhor para fazer para a gente, que é mostrar o quão eficiente a gente consegue ser, e eficaz também em vários momentos, e trazer isso para a nossa jornada de produto, para o nosso desenvolvimento de produto, tá bom? E aí eu entro no meu quarto ponto, assim, que eu achei bem interessante, do livro, que é a visão e estratégia de produto. Então, assim, o Marty, ele bate, além dele bater na tecla da importância de um discovery, importância de fazer pesquisa de mercado para a gente entender, ele traz também que, assim, pessoas de produto, precisamos ter desenhado uma visão e uma estratégia clara do produto. Não adianta eu começar a sair aqui desenvolvendo um produto se eu não sei como eu penso que esse produto vai estar, então, como é a visão dele, o que eu imagino desse produto, e se eu não sei a estratégia do meu produto. E a estratégia é uma cadeia longa, é a estratégia de como eu vou começar a fatiar o produto, é a estratégia de como eu vou conseguir fazer com que esse produto chegue a mercado. Então, a estratégia do produto, ele envolve não só a área de produto, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção de que visão e estratégia eles andam de mão dadas, e durante toda a jornada que a gente está trabalhando ali com o desenvolvimento do produto, a gente precisa revisitá-la. Por quê? Porque o mercado muda, o cliente muda, e aí as prioridades deste cliente também mudam. Então, a minha visão e a minha estratégia, elas não podem ser algo só pendurado na parede que eu nunca mais vou olhar. Ela tem que estar pendurada na parede e eu tenho que olhar e revisitar e sempre questionar. Está fazendo sentido ainda isso? Tá? E aí eu entro num outro tópico, que é o momento onde o Marty fala de, cara, como é que a gente vai trazer os requisitos? Ele foca muito no conceito da gente olhar um MVP. Vocês já devem estar cansados de ouvir no produto mínimo viável, né? Minimum Viable Product. Agora tem o mínimo produto amável, etc. Mas focando aqui no principal. A gente, como pessoas de produto, a gente tem que ter em mente, puxando ali a agilidade, puxando a questão de entender o que o usuário necessita, puxando a questão da gente desenhar, definir o escopo do que vai ser esse produto mínimo que eu vou lançar a mercado para começar a colher feedback, começar a colher resultados. E aí a gente precisa listar que requisitos são esses requisitos mínimos. Então, temos que fazer isso de forma eficiente. A agilidade nos ajuda por isso. Saber o que o cliente pensa, o que ele deseja, nos ajuda a fazer essa priorização. Trazer os stakeholders a bordo nos ajudam que a gente consiga fazer a definição desses requisitos e delimitar o MVP. Fala, gente, esse aqui é o MVP. É isso que está no escopo agora. A gente vai lançar isso. Mudou, é isso. Vamos testar, tá? Então, a gente precisa ter essa equipe, time de produto muito alinhado para que a gente consiga botar as barreiras necessárias para que a gente delimite o que é um MVP. Senão, a gente vai ficar codando infinitamente e o produto nunca fica pronto. E o nosso time to go to market acaba sendo perdido, tá? Um outro item aqui que ele fala muito é em relação às equipes. Nós, pessoas de produtos, nós não somos autossuficientes. A pessoa de produto, as pessoas de produto, elas precisam dali do time inteiro. Nós somos um orquestrador. Mas se não tiver ali um time de produto eficaz, de eu ter uma equipe estruturada, com as habilidades complementares, se eu tiver pessoas que pensam iguais a mim, cara, não vai avançar. Eu preciso ter um time muito bem balanceado, onde eu tenho habilidades complementares, o meu time de dev, o meu time de design, meu time de dados, meu time técnico, onde eu consiga ter sinergia para que todos estejam alinhados com a visão, com a estratégia de produto, com as necessidades do usuário, com os nossos passos definidos de roadmap. E aí ter uma equipe de produto eficaz nos ajuda. E aí entra muito o papel da sinergia do agilista ou da pessoa de Scrum, dependendo se ele estiver usando o Scrum ou não, que vai fazer essa integração, que vai azeitar todas essas engrenagenzinhas, tá? E aí, não menos importante, não é porque eu botei ele no penúltimo lugar aqui, que é a questão de métricas. Para mim, e eu acredito muito nisso, pessoas de produto, nós temos que saber analisar como o nosso produto está indo, tá?
Não é que você precise ir lá, extrair uma query, mexer num BQ. Não. Você minimamente tem que entender o que está sendo feito, minimamente tem que saber pedir para alguém fazer uma extração, minimamente saber olhar, ler aquele mapa, tá? Então, medir e ter métricas é muito importante. E o Marty, ele bate muito nisso. Uma vez que eu sei o que eu preciso desenvolver de escopo, que eu tenho ali definido, eu tenho que medir. Eu tenho que começar a ter métricas se o que eu estou entregando está servindo para o meu usuário. Se o meu usuário está entendendo o que está sendo entregue, se o meu usuário está consumindo e se aquilo está mexendo no ponteiro, tá bom? Então, ele bate muito que a gente precisa estar sempre acompanhando o desempenho do nosso produto, tá? E aí eu vou além. Eu trago aqui também que a gente precisa acompanhar o desempenho dos nossos times. Para que o time, a gente saiba e comece a ter uma previsibilidade, uma acurácia melhor de como aquele time performa, tá bom? E, por último, não menos importante da listinha que eu fiz aqui, o 8º item está relacionado ao aprendizado contínuo. E esse aprendizado contínuo, ele depende muito dos resultados, das métricas, das medições, das trocas, da gente conseguir ter um time, uma equipe eficaz de produto, porque a gente vai estar ali sempre aprendendo. A agilidade, ela bate muito na questão da transparência, na questão da inspeção, da colaboração. E aí, quando a gente traz isso para um momento de produto digital, produto tech, a gente precisa disso mais do que nunca. Principalmente porque a gente está ali sempre aprendendo. Aprendendo que o perfil do consumidor está mudando, aprendendo que o time começa numa velocidade, começa com uma curva de aprendizado e daqui a pouco ele já está muito melhor. Então, tudo isso gera uma aprendizagem contínua. Pessoal, recomendo que vocês tenham esse livro para ler. Cara, ele é um livro muito suave, gostoso de ler. Ele te envolve. A forma como o Marty escreve, você provavelmente, dependendo do momento que você está com o seu time de produto, em alguns capítulos você vai se ver totalmente descrito ali. E como eu já li 2 vezes, na primeira vez que eu li, eu falava, cara, será que é isso mesmo? E na segunda, quando eu leio as anotações, eu falo, meu, é isso aqui. Olha só, tá, é a situação que está acontecendo agora. Então, eu separei aqui esses 8. Vocês provavelmente, ao ler, ou quem já leu, já deve ter pego outros insights. Então, deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar o like, se inscrever nesse canal. Sai conteúdo toda segunda, quarta e sexta. Vamos compartilhar, deixar um comentário aqui. Vamos fazer com que a agilidade de produto se torne algo muito mais leve. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.